Olá, sejam muito bem-vindos de volta. Eitan Bauman aqui e mais uma vez é um prazer ter você aqui comigo. Hoje eu trago para vocês um assunto muito interessante. Muitas pessoas estão se perguntando, nós já estamos próximo da chegada do Mashiach ou do Messias em português? Seriam os dias que nós estamos vivendo, os últimos dias? E é exatamente isso que eu gostaria de discutir com vocês no vídeo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, quero te convidar a se inscrever no canal, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo dessa série que nós vamos iniciar hoje, falando sobre as profecias das coisas que estão por vir no mundo, conforme as Escrituras Sagradas. Se você ainda não conhece a minha história de como eu saí de Israel e vim aqui no Brasil, no sítio, no interior, eu quero te convidar a clicar no link que está aqui na descrição para você também conhecer um pouquinho mais do que me trouxe aqui para o Brasil. Muito tem se falado na internet a respeito da chegada do Messias. Muitas pessoas estão dizendo que nós estamos vivendo os dias finais. Mas a pergunta que fica é, quando o Messias irá chegar? O que as Escrituras Sagradas dizem a respeito da chegada do Messias? E é exatamente isso que eu quero discutir com vocês. Quando nós falamos a respeito do Messias, uma coisa que nós precisamos entender é que a ideia do Messias não é exclusiva da tradição judaica. Nós temos, por exemplo, a tradição cristã, que importou do judaísmo essa ideia do Messias, mas quando nós estudamos as religiões de uma maneira geral, nós descobrimos que existem outras tradições que também falam de uma figura muito parecida com a do Messias, que chegaria, vamos dizer assim, na era mais sombria da humanidade, libertaria a humanidade desse sofrimento e instituiria a lei e a ordem e a moral no mundo. Quando nós analisamos, por exemplo, além da tradição judaica que fala do Mashiach, nós temos também, por exemplo, a tradição islâmica que fala de Al-Masih, ou seja, o Messias, que é apresentado nos textos religiosos ali do islamismo. Nós temos também na tradição védica, quando nós analisamos a antiga tradição da Índia, nós descobrimos uma figura muito parecida com a ideia do Messias também, embora não seja exatamente a mesma ideia. Estou falando de Kalki Avatar. Quando nós lemos as escrituras védicas antigas, que é a tradição antiga da Índia, nós descobrimos essa figura muito interessante que vai chegar em um momento em que a humanidade estará imersa em dias de escuridão, de maldade. Os textos retratam Kalki Avatar, que chegará montado em um cavalo e com a sua espada ele vai limpar a maldade do mundo e restituir a paz, a ordem e a moral. Então, quando nós olhamos de uma maneira geral, nós percebemos que essa ideia do Messias, ela está presente em muitas tradições, incluindo judaísmo, cristianismo, islamismo, o hinduísmo e o budismo também, que é derivado do hinduísmo. Estou falando isso para que nós tenhamos uma visão mais ampla. Eu sei que há muita discussão na internet, muitas pessoas vêm aqui no canal também dizendo esse é o Messias ou aquele é o Messias. Mas antes de nós apontarmos especificamente quem é o Messias, o mais importante é entender que quase em todas as religiões ao redor do mundo existe a noção de Messias. E cada religião fala que a versão que é apresentada nos seus textos é a versão verdadeira. Mas hoje eu gostaria de trazer para vocês quais os sinais que a tradição judaica trazem sobre o início da era messiânica. E o texto que eu vou tomar por base para trazer para vocês quando o Messias irá chegar está no Talmud Sanedrin, Teshim Veshimone, ou seja, 98, quando os discípulos de um dos sábios do Talmud perguntam para ele qual o sinal da chegada do Messias. E ele responde de uma maneira muito interessante. Olha só a previsão que esse sábio do Talmud fez. Ele disse que aquele império romano, que era o que estava governando naquele momento, iria cair e ele iria ser reconstruído uma segunda vez. Depois dessa segunda vez ele iria cair de novo, iria ser reconstruído uma terceira vez, e nessa terceira vez esse Império Romano ia cair e ele não iria se reerguer novamente. Então ele fala que não haveria um quarto Império Romano. O que significa esse Império Romano? Nós sabemos que o primeiro Império de Roma foi aquele responsável pela destruição do segundo templo. Depois nós temos o segundo Império de Roma, a reconstrução. E quem é esse segundo Império de Roma? Constantinopla, que é hoje a atual Istambul, Turquia. E eles previam que esse Império de Roma
ele iria se reconstruir em um terceiro império de Roma. Está localizado hoje no que é ali a Rússia, ou seja, a antiga União Soviética, aquela região ali do Mar Negro. Uma coisa importante a se notar é que quando eu falo da Rússia, eu estou me referindo ao sistema de governo. Nós sabemos pelas escrituras lá em Ezequiel, capítulo 38, que fala de Gog e Magog. Eu não sei se você está familiarizado com essas escrituras. E Gog e Magog representam, Gog, por exemplo, é o líder de uma nação ou de uma região, e Magog é essa jurisprudência, esse local onde esse líder chamado Gog lidera. E os sábios judeus associaram Gog e Magog com o Império de Roma, que tem ligação com o que nós lemos na Bíblia de Edom. Para quem não sabe, Edom em hebraico vem da palavra Adom, que quer dizer vermelho. Então, esse império de Gog e Magog, que está ligado com o Império Romano, os sábios do Talmud dizem que o Mashiach, ou seja, o Messias, iria chegar depois da queda do terceiro império de Roma. Agora, só para a gente ter uma ideia, olha que interessante os textos judaicos mostram. Eu vou colocar na tela para você ver. A palavra Gog, em hebraico, é escrito com Gimel, Vav, Gimel. Como se escreve a palavra David em hebraico, ou seja, Davi, o rei Davi, Dalet, Vav, Dalet. E olha só que interessante, Gog, que é o líder da região de Magog, se escreve com Gimel, Vav, Gimel. David, que é da onde vem o Mashiach. Nós falamos em hebraico, Melech Israel, Hai Vekayam, ou seja, David, rei de Israel, vive para sempre. É uma alusão de que o Mashiach, ou seja, o reinado da casa de Davi, governaria sobre Israel para todo sempre, ou seja, Hai Vekayam. Quando nós lemos Gog, que seria a antítese, que seria o oposto ao Mashiach, nós vemos a palavra Gimel, Vav, Gimel. Ou seja, quem é Gog? Quem é Roma que os sábios do Talmud estão falando? É aquilo ou aquele que é o oposto do Mashiach. Isso nós inferimos da forma como se escreve as palavras em hebraico. Nós já sabemos que Roma está ligado com Gog, Magog, está ligado com Edom, que é os vermelhos. Sábios do Talmud dizem que a era messiânica se iniciará com a queda do terceiro império de Roma. E o que eles disseram é que quando esse império, que hoje ali é a Rússia, não estou falando das pessoas da Rússia, estou falando de um sistema de governo. E os sábios do povo judeu dizem que antes da chegada do Mashiach, eles tentarão implantar esse sistema ao redor do mundo, ou seja, um sistema único, o vermelho, né, que em hebraico Edom vem de Adom, que é vermelho. O tema que está ali é considerado a terceira Roma pelos sábios do Talmud. E eles disseram que quando esse sistema caísse, esse sistema de governo caísse, então seria estabelecido a era messiânica. O mais curioso é que quando nós analisamos de uma maneira geral outras religiões, alguns estudiosos também da tradição védica dizem que Kalki, como eu disse para vocês no começo do vídeo, que é aquela figura que é um pouco semelhante ali à figura do Messias, alguns estudiosos dizem que Kalki nascerá no ano de 2025. E alguns estudiosos também da tradição védica dizem que por volta de 2034, da Rússia vai começar a ser desintegrado, ou seja, vai começar a se deteriorar. Então, se essas previsões estão corretas, nós podemos dizer que até 2034, se iniciará, a partir de 2034, se iniciará esse período da era messiânica. É claro que há muita especulação, nós não sabemos exatamente a data, mas nós sabemos através dos sábios do Talmud que um dos grandes sinais da chegada da era messiânica é quando o terceiro império de Roma, ou seja, a Rússia e o seu sistema de governo, ruíssem, então se iniciaria a era messiânica. Gostaria de deixar para vocês essa reflexão e convidar você a estar ligado no nosso canal, porque nos próximos vídeos nós vamos tratar sobre as profecias de Ezequiel no capítulo 38 e também em Zacarias no capítulo 14, que falam exatamente dos tempos que nós estamos entrando agora. Um grande abraço a todos vocês. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, ativar o sininho para não perder nenhum vídeo, nenhuma notificação daquilo que nós estaremos lançando aqui no canal para todos vocês.